Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque nessa quarta-feira teremos a sequência da segunda rodada do Regional com Ceará e CSA. É um dos jogos do grupo B do Regional, um Ceará buscando a sua primeira vitória na competição, estreou com derrota para o Náutico em Recife, e o CSA buscando manter o 100% de aproveitamento, CSA que venceu a estreia diante do Confiança no estádio Rei Pelé. Falar um pouco sobre o momento das duas equipes, a sequência em que elas vêm, também a provável escalação tanto do Ceará como do CSA, desfalques de peso na equipe alagoana e aonde você vai poder assistir a partida. Deixa o seu placar aqui abaixo, também vou tentar traçar o meu palpite para o jogo. Deixa o seu placar nos comentários, compartilhe o link em grupos de amigos, em grupos de torcedores também, para que eles possam opinar aqui abaixo também e para que eu possa trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês. Mas bora lá. Primeiro falando sobre informações básicas do jogo. 21 horas e 30 minutos, estádio Presidente Vargas tem a previsão de bola rolando para a partida. Falando sobre o grupo B, Bahia, América de Natal, CSA e Náutico foram as equipes que venceram na primeira rodada, não tivemos nenhum empate. Confiança, Juazeirense, Ceará e Sampaio Corrêa nessa rodada buscam a primeira vitória, buscam os primeiros pontos. Inclusive nessa terça-feira tem Sampaio Corrêa e América de Natal. Inclusive no momento que eu vou estar soltando o vídeo, deve estar com bola rolando para esse jogo no Castelão. Na quarta-feira, além de Ceará e CSA, tem Confiança e Náutico às 19 horas no Batistão. E no Adalto tem Juazeirense e o Bahia, esse confronto acontecendo também às 19 horas, um confronto estadual. Falando um pouco sobre o momento das duas equipes, a sequência das duas equipes na temporada, começando com a equipe da casa, o Ceará que tem apenas uma derrota, que foi justamente para o Náutico na estreia da Copa do Nordeste por 1-0 lá nos Aflitos, e depois, na verdade antes, teve a estreia no Campeonato Cearense com vitória. E os 3 jogos após o jogo contra o Náutico, o Ceará venceu todos eles, incluindo o jogo contra o Ferroviário, que está presente na Copa do Nordeste no Grupo A, incluindo o Iguatu, que é uma equipe que tem alguma representatividade para o torcedor do CSA, né? O Iguatu que eliminou o CSA na pré-Copa do Nordeste do ano passado, e o Barbalha. Então tá aqui, bom aproveitamento do Ceará nesse início de ano, apenas uma derrota que foi justamente na Copa do Nordeste. Falando um pouquinho sobre o aproveitamento do CSA, e é um aproveitamento que, de fato, o torcedor do CSA não viu no início dos últimos anos. Invencibilidade na temporada, incluindo vitória diante do CRB no Clássico Alagoano por 3-2, incluindo a vitória contra o Confiança na primeira rodada da Copa do Nordeste por 2-1. Teve também um empate contra o Asa, teve também as vitórias aqui na pré-Copa do Nordeste contra o Maracanã, também cearense, Maracanã, e o Barcelona de Ilhéus. Então tá aqui um pouco do recorte das duas equipes, o aproveitamento das duas equipes, e falando sobre as prováveis escalações. Coloquei aqui do lado esquerdo a provável escalação do CSA e aqui do lado direito a provável escalação do Ceará. Inclusive com muitos nomes no Ceará que passaram recentemente pelo CSA. Possibilidade de lei do ex para os mais supersticiosos é até que alta. Falando primeiro sobre o CSA. Deve vir com Jorge no gol, é o goleiro titular absoluto. Lateral direita com o nome do Cedric também, é o lateral direito por enquanto absoluto. Ainda tem o Rafinha como uma possibilidade, mas o Cedric é uma peça de confiança do Igor Magalhães. Aqui na zaga começam os problemas do CSA. Na verdade, um problema de muito peso, que é a baixa do Betão. A dupla de zaga titular do CSA normalmente é Betão e Wanderson. Deve ter Wanderson e Islan, ou Wanderson e Matheus Santos. É uma outra possibilidade também. O Islan retorna de lesão. Roberto na lateral esquerda, e é um ponto de atenção aqui. Roberto é um dos principais nomes do CSA nesse início de temporada. Nicola como um primeiro volante, o Wander como o segundo homem do meio de campo. E aqui é um elo um pouco mais fraco que o CSA tem. O Wander não é uma figura absoluta nesse meio de campo do CSA, vem dividindo muito a posição com o Buga, mas o Wander por enquanto é titular. Tem também a chegada do Camacho, mas ele tem um aprimoramento físico nesse início, nesse primeiro momento, então a dupla de meio de campo do CSA
deve ser Nicola e Vander. Dupla entre aspas, porque o CSA deve utilizar 4 homens nessa estrutura de meio de campo, somado o Álvaro, jogador que teve uma passagem marcante pelo Confiança, e somado também o Brian. Coloquei o Brian um pouco mais avançado aqui, mas o Brian, ele é um 10, pode jogar também, deixa eu até ilustrar um pouco melhor aqui para vocês. O Brian pode trocar de posição e deve trocar de posição em muitos momentos durante o jogo com o nome do Álvaro, mas num primeiro momento, o Brian, até pela intensidade maior de recomposição, o Brian um pouco mais aberto pelo lado direito e o Álvaro mais centralizado. O Cachoeira é o principal nome do CSA nesse início de ano, jogador que inclusive pertence ao Fortaleza, está emprestado ao CSA. E o Igor Bahia lá na frente. Aqui dá para dizer que o CSA tem um problema também, mas um problema que é bem recompensado, ou é bem compensado, porque o CSA não tem o seu 9 titular. Na verdade, ainda não ficou muito bem claro quem é o 9 titular do CSA. A preferência vem sendo o Thiago Marques, que é um desfalque para o jogo, mas o Igor Bahia, quando entra muito bem e já foi titular nesses primeiros jogos também da temporada, em alguns momentos até melhor do que o Thiago Marques. E os dois já atuaram juntos, Thiago Marques e Igor Bahia, no clássico, inclusive contra o CRB, e deu muito certo. Então, é uma perda. O que poderia acontecer, por exemplo, se tivesse os dois nomes? O Álvaro ser sacado, ter aqui Igor Bahia e Thiago Marques, Brian e Cachoeira no ataque. Mas, sem a possibilidade do Thiago Marques, o ataque do CSA deve ter Igor Bahia e Cachoeira. E aqui no meio de campo, o Álvaro dividindo a posição ou trocando de posição em alguns momentos com o Brian. Então, dois desfalques de peso do CSA, um deles é o Thiago Marques, o outro é o Betão. Falando sobre o Ceará, e aqui eu não tenho tantas confirmações sobre desfalques do Ceará. Um deles, que eu tenho uma confirmação um pouco maior, é o Rafael Ramos, e o outro é o Bruno Tubarão. Mas podem ter peças aqui que talvez não estejam disponíveis para o jogo. Mas a tendência é um Ceará muito dentro desse desenho, com o Kehler no gol, com o Fabiano, que teve uma passagem, na verdade, boa parte da carreira dele foi no futebol português, retorna agora ao futebol brasileiro pelo Ceará. Tem a possibilidade também do Dieguinho, ex-Goiás, ser o lateral direito, mas a tendência maior é o Fabiano. Marlon, ex-Cuiabá, e o Ramon, aquele mesmo ex-CRB, Ramon Menezes, na zaga. Matheus Bahia aqui na lateral esquerda. No grupo, no elenco do Ceará, também tem o nome do Nicolas, ex-América, ex-Grêmio, que pode fazer esse corredor esquerdo, mas a tendência maior é ser o Matheus Bahia. E aqui também tem a possibilidade do Éder, mas a tendência maior é de Ramon Menezes e Marlon. Meio de campo com Fernando Sobral. Outro nome conhecido pelo torcedor do CSA é o Lourenço, meia central, também pode jogar como meia ofensivo. E tem aqui o Mugni, ex-Bahia, presente, foi um dos remanescentes da última temporada para essa no Ceará. Ceará que teve algumas baixas consideráveis no comando do ataque, na linha de frente, uma delas foi o Saulo Mineiro, a outra foi o Eric Puga, e vai tentando se encontrar, vai tentando ter um encaixe ideal nessa linha de 3 homens de frente. A tendência maior é ter um Fernandinho pelo lado esquerdo, o Ailon, também ex-CSA, pelo lado direito, e o Pedro Henrique, ex-Corinthians, ex-Internacional, um pouco mais centralizado, mas é um homem de muita mobilidade também. Pode jogar até como um atacante de lado, pode jogar até aberto pelo lado direito, por exemplo, até mesmo aberto pelo lado esquerdo, mas com essa configuração o Pedro Henrique deve jogar centralizado. Trazendo um pouco do meu palpite, um pouco da minha expectativa para o jogo, se tem um poder de investimento muito maior para o lado do Ceará, se tem um grupo do Ceará, um elenco com peças individualmente melhores do que a do CSA, mas não dá para menosprezar esse início de ano do CSA. O CSA vem tendo um início de ano muito bom e acredito que pode ser competitivo contra esse Ceará, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando no Ceará, no PV. A tendência é, caso o Ceará vença muito a partir do lado individual. Caso o CSA tenha um bom resultado, deve ter um bom resultado muito a partir do lado coletivo.
também com essas ressalvas de Cachoeira, de Roberto, corredor esquerdo do CSA é muito forte, além do nome do Brian e da experiência do Álvaro também aqui por dentro, e algum poder de definição que o Igor Bahia vem mostrando nesse início de temporada. Mas aqui se tem, até pelo fator de investimento, um grupo melhor do lado do Ceará, e aqui se tem um coletivo que vem agradando muito o torcedor do CSA. Então, fica um pouco mais em aberto essa tendência aqui. Deixa o seu palpite abaixo, o que você está aguardando para o jogo. Falando um pouco sobre histórico recente do confronto, peguei o recorte dos últimos 5 jogos de uma superioridade do Ceará. São 3 vitórias do Ceará, uma vitória do CSA e um empate nos últimos 5 jogos, 2 deles pela Copa do Nordeste, 22-21, bom período em que as duas equipes não se enfrentam. 23 não jogaram uma contra a outra, 24 também não, e agora em 2025 voltam a se enfrentar. Falando sobre transmissão, o jogo vai ser transmitido pelo Premier. Apenas TV fechada vai transmitir a esse confronto da segunda rodada. Deixa o joinha se gostou do vídeo, compartilha também, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, deixa o seu placar aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.